Fala pessoal, eu sou o José do PET UFMG e está começando mais uma aula do curso de LT Spice. Na aula de hoje nós vamos falar sobre inserção e manipulação de componentes. Eu aguardo vocês após a vinheta. Como vocês sabem, essa daqui é a tela inicial do LT Spice, mas antes de começar a utilizar o software propriamente, eu preciso comentar com vocês uma coisa rápida. Durante a execução dos nossos circuitos, é muito importante que a gente saiba quais são os atalhos no teclado das ferramentas e componentes mais importantes, porque isso facilita muito o nosso trabalho. Então, olhando para essa janela que está sendo mostrada, vocês têm acesso aos atalhos do teclado padrões que o software oferece para a gente. Caso vocês queiram alterar algum deles, vocês podem clicar na caixa correspondente e fazer a combinação de teclas no teclado. Só que como eu quero usar os atalhos padrões do software, eu vou deixar do jeito que ele já veio normalmente. Durante as minhas explicações, eu vou dizendo para vocês quais são os atalhos mais úteis para que vocês se familiarizem com essas teclas. Então, dito isso, bora lá começar a fazer os nossos circuitos de verdade. Para começar a inserir componentes no circuito, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um novo esquemático. Para criar um novo esquemático, a gente pode vir aqui no menu, em File, New Schematic, ou na barra de tarefas, já clicar nesse atalho, ou no próprio teclado apertar o atalho Ctrl N. Pronto, criamos o nosso esquemático. Então, nele, nós vamos inserir todos os componentes que a gente quer incluir no circuito. Percebam que agora várias ferramentas da barra de tarefas ficaram ativas. E nós vamos começar a falar sobre elas pelos componentes mais simples. Então, nessa região aqui da barra de tarefas, nós temos os componentes mais utilizados para fazer circuitos. Começando pelo mais simples de todos, o resistor. Então, nós podemos clicar nesse atalho aqui, resistor, que agora o resistor aparecerá no lugar do cursor do mouse. Ou então você pode clicar com o atalho do teclado R. Então vamos posicionar ele aqui em algum lugar para a gente começar a falar sobre ele. Vocês percebem aqui que nós temos duas caixas de texto. Essa caixa de texto de cima é o nome do componente. Então, como ele é o resistor número 1, ele já vem padronizado como R1. E embaixo nós temos o valor da resistência desse resistor. Para alterar o valor da resistência, você posiciona o mouse em cima dessa caixa de texto inferior, clica com o botão direito do mouse e aí você vai ter essa nova janela. Nessa nova janela, você digita o valor da resistência. Então, supondo que nós temos 100 ohm, nós digitamos 100. Simples demais, né? Então, agora vamos prosseguir para o nosso próximo componente, que é o capacitor. O capacitor você pode clicar através desse atalho aqui na barra de tarefas ou apertar o atalho C no seu teclado. Então, nós vamos posicionar ele aqui no esquemático. Nós podemos ver que ele segue o mesmo raciocínio do resistor. Nós temos a caixa de texto correspondente ao nome do componente. E nós temos também a caixa de texto correspondente à capacitância desse capacitor. Então, vamos supor que ele seja de 1,5 farad. Então, eu vou apertar 1,5 farad. Pronto. Então, centralizando aqui os nossos componentes. Agora, o próximo que nós temos na barra de tarefas é o indutor. Vocês podem clicar no ícone dele na barra de tarefas ou apertar a tecla L do seu teclado. Então, nós vamos posicionar ele aqui no esquemático e podemos ver a mesma coisa. A caixa de texto correspondente ao nome do componente e a caixa de texto correspondente à indutância desse indutor. Então, supondo que ele tem uma indutância equivalente a 5 Henry, nós colocamos o valor dela dessa forma, como eu acabei de mostrar. Nós temos também o diodo retificador aqui como atalho na nossa barra de tarefas e vocês também podem apertar a tecla D do seu teclado para que ele apareça no cursor do mouse. Então, a gente posiciona ele aqui. E aí, um detalhe sobre o diodo é que o próprio software oferece para a gente vários modelos comerciais de diodo para que a gente utilize nos nossos circuitos.
Para ter acesso a esses modelos, vocês posicionam o mouse sobre o símbolo do diodo, clica com o botão direito. Na nova janela que aparecer, vocês clicam no botão Pick New Diode. Nessa nova janela, tem uma lista, como vocês podem ver, extensa, de vários modelos de diodo para a gente utilizar nos nossos circuitos. Então aqui eu vou escolher o primeiro deles mesmo, vou apertar OK, e agora eu tenho aqui, na caixa de baixo, o modelo do diodo. Por esses componentes serem extremamente utilizados quando a gente faz esquemáticos de circuitos, eles têm atalhos próprios na barra de tarefas. Mas, como vocês sabem, existe uma ampla e vasta gama de componentes que a gente pode utilizar nos nossos circuitos. Para ter acesso a esses outros componentes, vocês podem clicar no ícone da janela de componentes através desse botão em que o mouse está em cima, ou vocês podem apertar o atalho do teclado F2. Essa nova janela aqui vai ser aberta. Utilizando essa janela, vocês vão ter acesso a todos os tipos de componentes que vocês podem inserir nos circuitos. Então, quando a gente começa a explorar essa janela, vocês podem ver aqui, nós temos fontes independentes de tensão, nós temos fontes independentes de corrente, nós temos os elementos já falados, como o capacitor, o diodo retificador, o indutor. Nós temos também vários tipos de diodo, transistores, resistores. Nós temos uma vasta gama de componentes, como vocês podem ver. E vocês podem explorar com mais detalhes quando forem utilizar o software. É importante salientar que aqui no início da lista nós temos alguns itens que são nomes dentro de colchetes. Isso quer dizer que isso representa uma pasta. Então, por exemplo, nós temos uma pasta chamada Op-Amps. Quando você clicar nessa pasta, você vai ter acesso a uma lista gigantesca de modelos de amplificadores operacionais que você pode incluir no seu circuito. Então, como vocês podem ver, tem várias opções de amplificadores. Só que não acaba aí, nós temos várias outras pastas. Então, por exemplo, na pasta digital, nós temos portas lógicas, por exemplo. Nós temos a porta IND, a porta OR e vários outros componentes, como vocês podem ver. Então, tire um tempinho para explorar com detalhes toda essa gama de componentes que o software oferece para a gente. Agora que nós sabemos incluir componentes no esquemático, a gente precisa aprender como manipular esses componentes. Para isso, nós vamos tentar reproduzir um circuito resistivo simples, como vocês podem ver na imagem. Vamos começar então incluindo os resistores. Como explicado, vocês podem apertar o ícone do resistor na barra de tarefas ou apertar no teclado o atalho R. Perceba que quando o cursor do mouse é substituído pelo resistor, ele vem na posição vertical, mas naturalmente nós queremos colocá-lo na posição horizontal. Por isso nós vamos rotacionar esse componente. Vocês podem fazer isso na barra de tarefas através da ferramenta Rotate, ou vocês podem clicar no teclado utilizando o atalho Ctrl R. Então, quando a gente aperta Ctrl R, perceba que ele é rotacionado. Então, nós queremos deixar ele na posição horizontal, nós vamos rotacionar ele uma vez. Pronto. Vou posicionar ele aqui agora. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Agora nós temos dois resistores na posição vertical. Então nós vamos rotacionar de novo. Pronto, ele voltou para a posição vertical. Agora eu vou colocar um aqui e outro aqui. Olha como está ficando bonito o nosso esquemático. Só que no nosso esquema nós tínhamos também uma fonte de tensão. Nós não temos atalhos para a fonte de tensão na barra de tarefas, então nós precisamos ir na janela de componentes. O ícone da fonte de tensão se chama Voltage. E embora nós teremos vídeos específicos falando sobre fontes mais para frente, nós vamos usá-la aqui agora só para a gente ver como é que fica. Então agora que nossos componentes estão posicionados, falta uma coisa muito importante, que é fazer a ligação entre eles. Para isso, nós vamos utilizar a ferramenta Wire, ou seja, fio. Você pode clicar no ícone dela na barra de tarefas, ou você pode apertar o atalho F3 no seu teclado.
então basta a gente fazer a ligação agora. Tem uma dica muito legal quando a gente lida com fios, é que você não precisa fazer a ligação terminal por terminal. Se eu quiser fazer a ligação de toda essa parte horizontal aqui, eu posso cruzar os resistores e pronto. Eles já foram conectados entre si. Então eu vou fazer a mesma coisa no resto. Pronto, agora todos os meus componentes estão conectados já. Agora, por último, eu preciso falar de um elemento, um componente extremamente importante para qualquer circuito que a gente fizer no LTSpice. Esse elemento é o ground, ou seja, o terra. Pessoal, é importante demais que vocês saibam que todos os circuitos que a gente montar no LTSpice precisarão de um elemento terra, porque é justamente o elemento terra que vai falar para o software, na hora de fazer a simulação do circuito, qual que é o ponto de referência desse circuito. Então, qualquer circuito nesse software, a gente precisa incluir o elemento terra. Então, agora ele já está inserido nesse nosso circuito. Eu queria ensinar uma dica para vocês também. Vocês percebem que as linhas do nosso circuito, elas estão muito finas? Isso acaba por prejudicar um pouco a visualização do circuito. Então, vocês podem vir no menu aqui em cima, em Tools, depois em Control Panel, clicar na opção Drafting Options, e aqui na opção Pen Thickness, vocês podem escolher um número que vai corresponder à grossura da linha dos componentes no esquemático. Então, eu vou escolher a linha de espessura 2 para ver se melhora. Vocês podem ver que já engrossou um pouco mais, né? Então, já está melhor de ver. Eu vou deixar na opção 2 mesmo. Então, agora que a gente já está com todos os componentes inseridos no esquemático, a gente precisa alterar os valores das resistências e da tensão fornecida pela fonte. Então, a gente pode vir aqui e ir alterando um por um. Nós temos esse primeiro como 25, esse como 5, esse como 20, esse como 15, esse como 10 e esse como 25. Para alterar a tensão fornecida pela fonte de tensão, nós podemos clicar também com o botão direito nessa caixa de texto e alterar para 10. Mas não se preocupem que as fontes serão exploradas com muito mais detalhes nos próximos vídeos. Então, olhem só como ficou o nosso circuito de acordo com a imagem de referência. Mas eu tenho na barra de tarefas uma série de ferramentas que vocês ainda não conhecem. Então, agora a gente vai aprender um pouco mais sobre elas. Vocês podem utilizar a ferramenta Undo e Redo para refazer ou desfazer alguma ação que você queira. Então, por exemplo, eu vou usar a ferramenta Undo para desfazer a última alteração do circuito. Eu tinha colocado o valor da fonte de tensão fornecendo 10 volts, apertei o Undo e voltou para um valor indefinido. Agora eu vou refazer. Pronto, voltou para 10. Eu posso usar também a ferramenta Move para mover algum componente. Eu posso apertar no ícone dela aqui na barra de tarefas, ou eu posso apertar o atalho no teclado da F7. Eu vou selecionar a ferramenta que eu quero mover e vou mover ela para o lugar do circuito que eu desejo. Existe uma ferramenta parecida que ela se chama Drag. Eu posso clicar nela, no ícone dela na barra de tarefas, ou posso apertar o atalho no teclado F8. A ferramenta Drag funciona de forma similar à ferramenta Move. A diferença é que quando eu seleciono, perceba que agora os fios vão acompanhar o meu elemento. Ele não vai se mover sozinho, os fios vão acompanhar ele enquanto ele se move. Existe também a ferramenta de espelhar. Eu posso utilizá-la, por exemplo, enquanto eu estou movendo um objeto. Então aqui, por exemplo, eu vou mover esse resistor e eu quero fazer o espelhamento dele. Eu posso clicar no atalho Mirror na barra de tarefas, ou então eu posso apertar o atalho no teclado Ctrl E. Então aqui eu posso ver que ele está sendo espelhado. No caso do resistor, não é tão útil, mas eu posso fazer isso com qualquer componente que eu quiser. Existe a ferramenta de copiar, que na minha barra de tarefas se chama Copy. Eu posso clicar sobre ela ou apertar o atalho no teclado F6.
Quando eu fizer isso, eu seleciono o que eu quero copiar. Então, eu quero copiar isso daqui, ó. Então, agora surgiu no cursor do mouse o que eu queria copiar. Eu posso posicionar em qualquer lugar do circuito que eu quiser. Existe também a ferramenta de deletar, que na barra de tarefas é representada pelo ícone da tesoura, que se chama Cut. Ou eu posso clicar aqui ou apertar no teclado o atalho F5. Quando eu fizer isso, eu seleciono o que eu desejo excluir e pronto, ele foi excluído do meu circuito. Para aproximar ou afastar a tela, eu posso usar o próprio scroll do mouse. Então, eu rolo para baixo para dar zoom e rolo para cima para afastar. Eu posso utilizar também as próprias ferramentas da barra de tarefas, como vocês podem ver aqui. E existe um atalho no teclado que é muito útil, que é a tecla espaço, que ela posiciona o circuito ocupando toda a tela. Bom, essas foram algumas das ferramentas mais utilizadas enquanto a gente confecciona um circuito no LTSpice. E claro, existem outras, mas nós falaremos com mais detalhes sobre elas em outro momento, nos próximos vídeos. É muito importante que vocês criem um hábito de sempre salvar o esquemático para não correr o risco de perder nada. Então venham no menu, na aba File, e utilizem os recursos de salvar para sempre garantir que o esquemático está seguro. Então galera, esse foi o vídeo do nosso curso de LTSpice ensinando como inserir e manipular componentes no nosso esquemático. Eu espero que vocês tenham gostado e lembre-se que quaisquer dúvidas que vocês tenham, fiquem à vontade para deixar um comentário ou mandar um e-mail para a nossa equipe. Um grande abraço para todos e eu vejo vocês no próximo vídeo.